Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre o TikTok, né? E 5 razões pelas quais você deve fazer uma pausa nas redes sociais. E eu quero falar, né, dessa rede social que, na verdade, nesse momento o pessoal está falando bastante e muitas pessoas estão migrando para lá também. E independente de qual rede social, né, que a gente for falar aqui nesse vídeo, nesse podcast, se trata de uma análise cada vez mais cognitiva, então racional, de que algumas coisas que acontecem nas redes sociais podem estar impedindo você de cocriar, manifestar a vida dos seus sonhos, o emprego dos seus sonhos, dinheiro, saúde, né, relacionamentos felizes do jeito que você gostaria. E às vezes é o TikTok que pode estar impedindo você, né? A gente fala muito disso porque é uma geração que TikTok é uma geração imediatista. O que é o imediatismo pode estar te prejudicando? Que você não tem, por exemplo, paciência para alcançar seus sonhos. Muitas vezes, na verdade, você desperta mais ansiedade. Outra coisa que pode acontecer com você também é um aumento do nível do cortisol, que é fabricado na amígdala cerebral, e mais estresse no seu corpo também tende a prejudicar o funcionamento do equilíbrio, né, do seu próprio organismo, né, dentro do sistema nervoso, gerando no sistema nervoso autônomo uma mudança, né, do parasimpático para o simpático, levando você, por exemplo, muitas vezes a se desesperar, você viver sempre no ambiente de sobrevivência, e nesse ambiente de sobrevivência vai acontecer, por exemplo, pensamentos negativos, emoções negativas, e logicamente que isso vai trazer para você também situações que você não gostaria, tá? Então, a primeira razão que eu quero falar para você é você voltar a se comunicar da maneira antiga. O que é uma maneira antiga? Você não precisa da rede social para se comunicar com as pessoas. As redes sociais, você tem que entender que foram criadas, ou mesmo você tinha isso nos grupos, né, na internet, você tinha nos chats, né, que tinham antigamente. É uma necessidade do ser humano se comunicar, né? E o ser humano é um ser social, né? Aristóteles falava isso. Então, assim, nós sempre estamos buscando nos conectarmos, mas as redes sociais não são o fim, né? É um meio para que nós nos comuniquemos. Então, nessa mesma perspectiva, por que você não liga? Por que você não combina um café? Por que você não combina viajar com uma determinada pessoa que você gostaria de tanto de falar? Ao invés de ficar só lá, né? E principalmente as pessoas tendem a falar coisas às vezes de cunho agressivo, né? Ah, é porque você não concorda comigo, e aí no caso outra pessoa é errada, muitas vezes as pessoas começam a brigar entre si, para quê? Né? E ao invés de buscar uma sinergia, buscar as semelhanças, como eu sempre falo aqui na Alquimia da Mente, procure ver as semelhanças, não só as diferenças, porque a percepção não é a realidade, as pessoas tendem opiniões diferentes que as suas, mas ao mesmo tempo, quando você tem esse exercício de conversar, de olhar no olho, tem muita coisa que você não iria fazer na rede social, porque você está na frente da pessoa, né? Até mesmo denegrir, né? Por exemplo, anos que a pessoa passou investindo para construir o que ela construiu, um patrimônio, a imagem dela, e as pessoas destroem isso, né? Então é o que o pessoal chama hoje de cultura de cancelamento, mas é algo que sempre aconteceu, né? Crítica, as pessoas destruírem, por exemplo, a autoridade de uma pessoa, destruírem, por exemplo, o que a pessoa construiu, né? Não tem nada de novo nisso. Segunda razão que, na verdade, você tem que dar uma pausa é você deve passar mais tempo fora. O que é o tempo fora? Fora desse mundinho da internet. A gente fala isso porque existe o sistema, como a gente sempre fala, o governo oculto, a matrix mental, que quer cada vez mais que você não saia, né, desse marasmo. Então, até mesmo o metaverso é em oposição ao multiverso, se você pensar. Né? Você colocar um VR, né, um óculos de realidade virtual, faz com que você cada vez mais fique dentro de casa fazendo algo para alguém que está ganhando dinheiro com você e não vai ser você, né, meu amigo, minha amiga. É algo que, na verdade, você pode até vivenciar, mas não é o todo, como eu sempre falo. É sempre com parcimônia. As pessoas são extremistas achando que, na verdade, ou é um ou é outro. Lógico que não, né? E o grande lance disso tudo o que é passar mais tempo fora? Inclusive, dar uma volta, né? Procurar a sua vizinhança, um parque da sua cidade, uma praça. Pô, tem tanta coisa boa que você pode fazer, inclusive na sua cidade. Locais que você já falou que deveria ter ido e não foi. Ou mesmo cidades próximas que você sabe que você poderia ir. Ou até mesmo fazer uma viagem, organizar uma viagem legal, bacana. E você só fica falando, sabe? E você parece aquela pessoa, aquele pescador que pesca um peixe grande, né? Mas aí vira historinha, sabe? Na verdade, só ele acredita e o resto das pessoas não. E aí o que acontece com você? Você vira uma pessoa hipócrita. Você fica falando, falando, falando que é uma pessoa influente, que gosta de viajar, mas ao mesmo tempo tá sempre com a mesma vidinha. E aí que tá. Pô, por que você fica só preocupado em relação
a ficar postando, né, ou mesmo criticando, ou mesmo só dando selfie, ao invés de, na verdade, pô, se vai fazer o selfie, faz em outro lugar, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, não fica preocupado só com o celular, ou mesmo o smartphone, com o que você quiser fazer, mas esteja na experiência, sabe? Pô, você vai viajar, vai estar na praia, sinta a praia. Vai estar nas montanhas, sinta a montanha. Tá com as árvores, né, a natureza, mesmo no ambiente, numa cidade, né, mesmo uma metrópole, pô, sinta aquilo, aquela atmosfera, né, aquela cultura, entendeu? O lance todo é de você sentir isso, tá? Terceira razão pelo que você deve fazer uma pausa também das redes sociais é você vai gostar mais de si mesma, mais de si mesmo. Porque só em dar essa pausa de você compreender a si mesma, você vai ter que entender qual que é a sua situação atual. Quais são os pensamentos que estão se mais repetindo, as emoções que estão mais repetindo, inclusive os padrões, né? Quais são as decisões que você tem feito ao longo desses últimos dias, últimos meses, últimos anos, que te trouxeram a também dar essa pausa que eu estou falando para você, convidando você a fazer. E quando você dá essa pausa, né, por isso que esse podcast vídeo não é extremista, saia das redes sociais, né? O lance não é esse, né? Eu não estou falando isso, inclusive não é o título desse vídeo, desse podcast. O motivo principal é você dar uma pausa e entender, caramba, será que eu me compreendo? Será que eu estou vendo o que eu preciso para mim? Ou será que eu estou vivenciando a vida de outras pessoas, né? Para agradar outras pessoas, tirando fotos que na verdade eu nem gosto, né? Fazendo vídeos os quais eu nem gosto de fazer, né? E aí que tá. Será que isso é sustentável no longo prazo? O que é longo prazo, né? Será que você se vê fazendo isso daqui a 10 anos? Eu sempre faço esse questionamento porque o TikTok ou qualquer rede social agora imediatista, beleza que está fazendo sucesso agora, mas qual rede social que já tem a duração de mais de 10 anos e tem contribuído aí para a humanidade? Né? Essa é uma provocação. A sua resposta tem que ser não, nenhuma. Né? E é nenhuma. Né? Até mesmo tinha o Orkut, né, para quem é do Brasil, mas você que fala português, eu mesmo conhecia, né, porque foi uma rede social global, também tinha esse propósito. Não existe mais. Não dá para garantir que uma rede social é a melhor forma de comunicação. Não, a melhor forma de comunicação do ser humano é o próprio ser humano, tá bom? Quarta razão que você deve dar uma pausa é você pode acabar com seu vício no TikTok, no Instagram, no Facebook, YouTube, até mesmo podcast, dar uma pausa, né, para você também refrescar a memória, refrescar, né, por exemplo, o que você precisa fazer, né. Esse é um convite, porque eu também estou numa rede social e eu também estou fazendo com que você me escute ou mesmo me assista. E eu também faço essas pausas, porque são necessárias. E quando você começa a entender isso, tem pessoas que são viciadas, não conseguem desligar o celular, não conseguem desligar o tablet, não conseguem desligar o computador, porque elas viram vidradas. Por quê? Existem componentes bioquímicos e um deles é a dopamina. Quando você está no seu feed, né? Então você está lá com o seu celular, né? Deixa eu pegar aqui uma capinha, né? Você está com o seu celular lá, né? Descendo, vendo as coisas, ou mesmo puxando para a direita, para a esquerda, enfim, tanto faz, né? Vendo vídeo, não informa a experiência do usuário, não importa. Mas o que? Vai entrando dentro do seu organismo dopamina, né? Então, basicamente, vai sendo criada. E aí a dopamina é o hormônio do prazer. E aí você não quer sair dali, porque parece que é algo que você precisa fazer, mas no fundo, você está ganhando dinheiro ali para clicar, para curtir, comentar. Não, lógico que não. O grande lance é isso, e tem clínicas de reabilitação, inclusive no mundo, em relação a isso. Clínicas de reabilitação em Facebook, TikTok, YouTube, pornografia, por exemplo, em outros conteúdos, né, até mesmo jogos de azar. Então, o grande lance que eu convido você comece a acabar com esse vício, fazendo com que você também entenda que existem outras opções de lazer e principalmente de trazer dopamina para você, inclusive com outras pessoas que estão ao seu redor e já te pediram, já te falaram isso e não foi uma novidade que você está recebendo essa informação de novo, tá? Quinta razão que você deve fazer uma pausa nas redes sociais é você sentirá menos ansiedade. Isso é meio óbvio, é uma consequência direta, porque quando você começa a criar essa dopamina, o prazer, você acha que tem que ver mais, né? Inclusive tem uma disfunção que chama FOMO, né? Fear of Missing Out, que é o medo de você ficar de fora das novidades. Ou mesmo, o TikTok agora é a rede do momento, então eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que fazer umas dancinhas e tal. Caraca, você precisa mesmo? Né? Você precisa fazer o que todo mundo está fazendo? O que você vai ganhar com isso? Qual que é o seu objetivo? Diego, quer marketing, é por isso, é por aquilo. Beleza, mas você, como eu te falo, eu sempre faço essa provocação porque vários players que eu conheço, inclusive, né, profissionalmente falando, que começaram lá atrás há mais de 10 anos, não estão mais no mercado. E já tinha outras redes sociais naquele momento. Então, não seja a pessoa extremista achando que, na verdade,
a rede social que a gente tem no momento é a última rede social, porque não é. Então, quando você diminui esse estresse, a dopamina, ela cai. Caindo, na verdade, você começa o quê? Colocar razão, neocórtex, você começa a raciocinar no que você está fazendo. Caramba, peraí, não faz tanto sentido, eu acho que eu estou perdendo meu tempo, eu estou ouvindo o que os outros estão falando, eu não estou ouvindo meu coração. Muitas vezes você não está ouvindo a sua essência. Você está fazendo o que todo mundo está fazendo porque falaram para você, sabe assim? Na psicologia a gente chama de ruminação. Você começa a ruminar, começa a fazer coisas que não porque você gosta, mas porque te falaram que tem que fazer. E aí, como te falaram que tem que fazer, você nunca questionou. Se não tem questionamento, não tem cognição, e assim por diante, sabe? É um efeito dominó. E parece que é isso que você está fazendo. Às vezes as pessoas, é porque eu não tenho curtida e tal. Cara, você está vivendo uma vida de curtida ou uma vida real, né? E, pô, tem a rede social sim, tem curtida? Tem, mas não é o todo. Tem muita coisa que dá pra fazer, né? E às vezes você precisa de uma ajuda, né, profissional em relação a isso. Por isso que é só clicar no primeiro link da descrição, a gente está oferecendo aí um treinamento para você para entender melhor e até te ajudar nesse processo de reprogramação. E às vezes é isso, né? Reprogramação mental em relação a isso, desintoxicar mesmo das redes sociais. Para você saber mais sobre esse conteúdo, esse treinamento, clica no primeiro link da descrição aqui que tem mais informações, tá bom? Um desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.